Apresentação da construção da ponte sobre a Baía de Todos os Santos. Introdução geral. A ponte sobre a Baía de Todos os Santos é o complexo de transporte que liga a zona urbana de Salvador e a ilha de Itaparica, com a velocidade projetada de 80 km/h, 6 faixas de rodagem nos dois sentidos, com a extensão total de 12,36 km. Os vãos são 60 de 50 metros, mais 17 de 70 metros, mais o vão principal, de 205 mais 450 mais 205 metros, mais 28 vãos de 70 metros, mais 107 vãos de 50 metros. A ponte é constituída por duas partes, a ponte principal e a de aproximação. A superestrutura da ponte principal é a ponte estaiada por estais com 2 mastros de 203 metros, com tabuleiro de 30 metros de largura. A ponte de aproximação é constituída pelo caixão de suporte simples de 50 metros e 70 metros, com tabuleiro de largura de 26,4 metros, entre os quais a viga de 50 metros totaliza 167 unidades e a de 70 metros, 45 unidades. Aplicam-se 24 estacas escavadas de 3 metros de diâmetro na fundação da ponte principal, cujos blocos têm uma dimensão de 24 por 51 por 5 metros. Aplicam-se 6 estacas escavadas de 2,5 metros de diâmetro nos pilares laterais, cujos blocos têm uma dimensão de 9,5 metros por 16 por 2. A ponte de aproximação tem 3 tipos de estacas. 3 estacas escavadas com diâmetro de 2 metros e bloco de 9 por 12 por 2,5 metros. 3 estacas escavadas com diâmetro de 2,2 metros e o bloco de 9,5 por 12,5 por 2,5 metros. 3 estacas escavadas com diâmetro de 2,5 metros e o bloco de 9,5 por 12,5 por 2,5 metros. O pilar é do tipo hexagonal, de parede fina e oco, com espessura de parede de 25 cm, a altura máxima do pilar é de 70 metros. Disposição geral da execução dos trabalhos. A disposição geral da execução dos trabalhos abrange um estaleiro na ilha, um estaleiro terrestre e um estaleiro de execução aquática. O estaleiro na ilha inclui principalmente a oficina de processamento de varões, oficina de processamento de estrutura de aço, oficina de vigas pré-fabricadas, central de concreto, fábrica de asfalto, parque de equipamentos, parque de materiais, parque de tubos e de estacas, zona de estar e escritório, cais de grande escala. O cais inclui um fundeador comum, um fundeador exclusivo e um canal provisório. O estaleiro terrestre em Salvador inclui central de concreto, oficina de processamento de varões, doca temporária e zona de estar e escritórios, etc. O estaleiro de execução aquática inclui central de concreto, oficina de processamento de varões, parque de equipamentos, parque de estacionamento de helicóptero, parque de materiais e zona de estar e escritório, etc. Procedimento da execução do trabalho da fundação. Dividir-se-ão 4 troços para a fundação de execução e que são pilares 1 a 61, pilares 102 a 156, pilares 157 a 216, com uma ponte de cavalete, e pilares 62 a 101 no mar profundo e com uma plataforma independente. Tecnologia de execução. Estaca escavada. Pretende-se usar 2 tecnologias de execução na construção das fundações. Para pilares na zona de águas rasas, pilares 1 a 61 e pilares 102 a 216, usa-se o método de execução de cavalete mais plataforma de construção sobre água. O método de pesca é usado para construir as estacas de aço do cavalete. Em seguida, o feixe de treliça é instalado, o tabuleiro de concreto armado pré-fabricado é colocado, a cerca de proteção é instalada e a construção do cavalete é concluída. A seguir, aplica-se o guindaste sobre esteiras, mais martelo vibratório na execução de camisa de aço e estaca de tubo de aço colocada na plataforma de trabalho. Executa-se o sistema de ligação, instalam-se vigas de carga, erguem-se treliças, colocam-se vigas de distribuição e painel de plataforma, monta-se finalmente os guarda-corpos e assim a construção da plataforma fica concluída.
Colocam-se então as perfuratrizes no local para iniciar a execução de estacas escavadas. As gaiolas de vergalhão são processadas de maneira centralizada e são montadas por guindastes sobre esteiras em secções. O concreto será transportado por caminhão betoneiro através do cavalete para descarga nos furos. Para os pilares na área de águas profundas, pilares 62 a 101, utilizando o método de construção de plataforma independente sobre água, mais equipamentos de construção sobre água. Os pilares de aço e camisas metálicas são montadas pelo navio de cravação de estacas de grande escala, utilizando o guindaste sobre esteiras e o guindaste flutuante para montar conjuntamente a superestrutura para as estacas de tubo de aço e camisa metálica, que são conectadas por tubos de acoplamento. Depois instalam-se as vigas de carga, erguem-se treliças, colocam-se vigas de distribuição e tabuleiros. Após a conclusão da construção da plataforma, colocam-se várias perfuratrizes para execução de estacas escavadas. As gaiolas de vergalhão aplicadas em estaca escavada são transportadas por barcaças e montadas em secções por guindastes. O concreto é inserido diretamente nos furos pelas barcaças equipadas com central de concreto. Construção de blocos. As bases de todos os blocos ficam a 1 metro acima do nível da maré máxima. Os blocos são executados com o método de moldagem. Primeiramente aplicam-se os suportes de viga nas camisas metálicas e a seguir instalam-se as vigas de carga e distribuição. Assenta-se a placa inferior dos blocos, amarram-se os varões e erguem-se os moldes para concretagem. Para os blocos de mastros principais, efetua-se a concretagem em 2 vezes e para os restantes blocos de uma só vez. Para a concretagem dos blocos de grande volume, deve aplicar-se tubo de resfriamento por camadas para resfriar, evitando-se assim que os blocos quebrem. Construção dos pilares de ponte. Estão previstos 3 métodos de construção dos pilares da ponte. Quando a altura dos pilares é inferior a 12 metros, adota-se a construção de cofragem integral de aço de grande tamanho e moldagem do concreto aos pilares por uma vez. Quando a altura dos pilares é de 12 a 30 metros, aplica-se a construção de cofragem de viragem e as cofragens são movimentadas e transportadas artificialmente e juntamente com guindastes de esteira. Quando a altura é de 30 metros, adota-se a construção de cofragem trepante com guindaste de torre em conjunto com pessoas. Se for necessário, pode instalar-se elevador. Os concretos dos pilares de ponte na zona de ponte de cavalete serão transportados com caminhão betoneira e executados manualmente e juntamente com caminhão com bomba. Os concretos dos pilares de ponte que não estão na zona de ponte de cavalete serão produzidos e transportados na barcaça com estação de mistura. Construção de viga simples. As vigas simples de 50 e 70 metros são pré-moldadas por troços e montadas secção a secção com máquina de construção de pontes. As vigas são transportadas por guindaste de pórtico do local de fabrico das vigas pré-moldadas ao porto e de barcaça para o local de máquina de construção de pontes para as elevar. Serão utilizadas 3 máquinas de construção de pontes, entre elas, uma máquina de viga de 50 e 70 metros será usada no troço entre os pilares 1 e 78 para montar no subleito da cabeça de ponte e chegar ao ponto depois de passar por vão, construindo vão a vão. Uma máquina de construção de ponte de 50 metros será usada no troço entre os pilares 216 e 145 e entre os pilares 81 e 145 será utilizada outra máquina de 70 e 50 metros que realiza a montagem diretamente nos pilares de 144 a 145 com auxílio do guindaste flutuante. Construção da ponte estaiada. Os 2 mastros principais serão construídos simultaneamente, utilizando-se primeiramente cofragem de aço de grande tamanho para a construção seccional da base do mastro, e depois progredirão os trabalhos de montagem das cofragens trepantes e construção seccional da parte inferior do mastro até ao local da viga transversal. A viga transversal será executada com moldagem in situ do suporte. Primeiro, pré-enterrando previamente as peças de ligação do suporte no bloco e corpo do mastro e depois montando o suporte triângulo, pilar de apoio de aço e viga treliçada com guindaste de torre ao lado do pilar. E colocando estrutura de cofragem e cofragem, amarrando varões de aço, erguendo cofragens do lado exterior e moldando concreto de viga transversal artificialmente e juntamente com bomba de concreto. Em seguida,
Usa-se a construção seccional de cofragem trepante para executar a parte superior do pilar do mastro até ao topo. O troço inicial de 40 metros da viga principal será executado com método de elevação. Em primeiro lugar, colocando com guindaste de torre viga treliçada na parte superior da viga transversal para elevar o suporte de molde inferior e o montar, amarrando varões de aço, erguendo cofragens do lado exterior e moldando concreto. Faz-se a construção seccional por 6 metros para os troços restantes da viga principal, adotando a tecnologia de montagem de cantilevers simétricas com guindastes de ponte. Após a execução da câmara de ancoragem, montam-se simetricamente 2 guindastes de forma seccional na secção inicial da viga principal, aproveitando a grua de torre que fica ao lado do pilar. Depois da montagem dos guindastes, levanta-se simetricamente o troço número 1 de viga, desde a barcaça no mar para a montagem. Em seguida, monta-se o troço número 2 e exerce-se a força necessária longitudinal da viga principal. Montam-se estais e exerce-se a força necessária. Pode-se avançar o guindaste para executar o troço número 3 da viga. Repete-se o procedimento anterior até à conclusão da construção do troço número 28 de viga e depois une-se com a secção do topo do pilar lateral, montam-se estais e exerce-se a força necessária. Em seguida, continua-se a construção da secção restante de vão médio com guindaste. Por fim, faz-se a união das secções do vão central. Depois disso, desmontam-se as estruturas provisórias e a construção da viga principal está concluída.